nome da Liga de Medicina de Família e Comunidades, eu queria dar uma boa noite para todo mundo. Dizer que esse é um evento organizado pela Coordenadoria de Extensão e foi muito pensado numa demanda que os ligantes tinham de conhecer mais sobre alguns estágios optativos da área. E eu que sugeri esse tema, porque eu já tinha conversado com a Zingra, acho que um tempo atrás era algo que eu tinha interesse e sabia de outros colegas que tinham também. Eu queria agradecer, então, que vocês aceitaram o convite, né? A Marina, a Zingra, o Bernardo e o Leonardo. E a proposta do evento é ser bem uma conversa, tá? Então, eu vou iniciar fazendo algumas perguntas para a gente ter um rumo, mas depois, qualquer ligante que tiver dúvida, curiosidade, só levantar a mão e questionar qualquer um dos 4 que estão participando hoje. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando, dizendo, né, o nome, o semestre, ou se já se formaram. Eu posso começar, então. Eu sou a Zingara. Não tô, eu ia falar o semestre, mas não tem mais semestre. Me formei, acho que faz um mês já, na URGS também, e fiz esse estágio junto com a Marina em agosto do ano passado, setembro. Acho que foi por aí. Eu sou a Marina, então. Eu tô no 12º agora, junto com os meninos, colegas de turma. E é isso. Eu sou o Bernardo, então. Eu sou colega então, da Marina e do Léo. E eu e o Léo e mais 2 amigos nossos ali, colegas de turma, também fizemos estágio ali em abril desse ano agora. Então, eu sou o Leonardo, como o pessoal já falou, do 12º semestre também, como os dois, e a Zinga era nossa veterana. Tá, a primeira pergunta, então, que eu pensei é o que motivou vocês a escolherem esse estágio como optativo e por que, enfim, por que vocês escolheram? Acho que para Mari também foi, né? Não sei, não posso falar por ela, mas a gente foi meio que juntas, assim. Uma amiga nossa que foi com a gente também, nós somos em 4. Então fui eu, a Laura, e a Luísa, né, que já se formaram, e a Marina. E é a Laura, né, que teve a ideia, assim, e nos convidou. E aí foi uma ideia meio maluca, assim, eu sempre quis ir para fazer o estágio fora, né, mas eu queria fazer na Rocinha, não tinha pensado em ir para Amazônia. Mas aí veio o convite dela, já tinha tido umas pessoas que tinham ido há uns anos atrás. E aí eu topei, assim, foi bem de sopetão, tipo, ai, vai dar, tá, vai dar, então vamos. Não foi nada muito planejado, assim. Acho que o nosso foi bem assim, né, Zi? Eu confesso que até a Laura fazer o convite, eu não tinha pensado sobre isso. Acho que uma coisa que me motivou muito foi quando contaram, assim, começaram a contar como lá poderiam ter coisas que eram diferentes daqui, né? Então a ideia inicial nossa foi ir para ver como é que era o funcionamento da UBS, que é fluvial, que é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, acho que essa ideia de pensar outros jeitos, né, que o sistema consegue chegar nas pessoas e ver isso acontecer, acho que foi uma motivação grande, assim. Enfim, e acho que, pelo menos para mim, para Zi, para nós, assim, o nosso grupo, a gente não foi, assim, uma coisa só... não foi uma coisa, assim, só médica, né? Eu acho que tem toda a experiência cultural e de troca e de conhecer lugares e pessoas, assim, acho que isso nos motivou bastante, assim. Foi meio... A nossa experiência foi meio que uma imersão, assim, as coisas não foram tão organizadas como deveriam, e aí a gente acabou tendo que se virar muito, assim, para fazer as coisas darem certo. E aí, né, por ter que se virar, a gente acabou contando muito com as outras pessoas, então fizemos amigos, conhecemos pessoas muito aleatórias, assim, e daí com isso a gente acabou realmente nesse um mês, né, que é pouco tempo, mas foi suficiente para a gente conseguir entrar dentro da casa das pessoas, não só como médico, né, como estagiário, enfim, mas como amigo, assim, então a gente meio que conseguiu viver a rotina, entender como é que era o dia a dia. Isso foi bem legal, assim, foi bem rico. Bom, da minha motivação, assim, eu também não sabia que isso era possível, né, de fazer estágio lá. Daí eu acompanhei de longe no Instagram as gurias postando
que enquanto elas estavam lá, daí fiquei, nossa, que legal. E aí veio a ideia, assim. E quando eu passei na Gineco também, eu falei com o João Cláudio, que é um médico que se formou agora da 212, que ele também fez, eu acho que antes das gurias. E aí ele me falou como é que foi a experiência, assim, me contou com mais detalhes, e aí, tipo, que abriu bastante o interesse de ir. E aí eu acabei descobrindo que o Léo e o Guilherme e o Henrique estavam meio que se organizando para ir, e aí eu falei com eles, enfim. E aí, em termos de motivação, é muito, tipo, para conhecer uma realidade totalmente diferente da nossa, assim, que eu acho que e acabou sendo muito interessante, assim, tudo, conhecer o pessoal do norte ali, do Amazonas, e o interior do Amazonas, que é uma coisa que tu tem alguma imaginação, assim, mas conhecer lá e viver lá tudo que a gente acabou conhecendo e vivendo foi realmente uma experiência muito enriquecedora, assim. E eu acho que, assim, seguindo a linha do pessoal, eu sempre quis fazer uma coisa diferente durante a faculdade, de ir para um lugar e conhecer uma realidade totalmente diferente do que a gente está inserido aqui. E daí, eu, assim como o B, eu acabei vendo no Insta o João Cláudio, ano passado, quando ele foi. E daí me surgiu a ideia de ir pra lá. Daí depois as gurias foram, daí a gente começou a entrar em contato com o pessoal de lá também, por causa das gurias que nos passaram os contatos. E aí, primeiro ia eu, o Guilherme e o Henrique, depois o B entrou meio de última hora para fechar nosso quarteto. Mas é bem isso sim que a gente vai contando aos poucos agora durante nossa conversa, mas é uma experiência totalmente diferente, assim, do que a gente está acostumado. A próxima pergunta eu tinha colocado como é que vocês ficaram sabendo dessa oportunidade, mas vocês meio que já responderam durante essa outra pergunta. Então, eu queria que vocês explicassem melhor como é que foi esse contato, assim, com quem que vocês falaram, tem que um tempo mínimo de antecedência para fazer a solicitação, tem vagas restritas, como é que funciona? Então, a gente foi mais ou menos assim, como a gente comentou, tinha essa outra menina do nosso grupo, que era a Laura. E ela conheceu o William, que é um menino que foi em 2018 ainda. Então, na verdade, é um estágio que existe há muito, muito tempo. Por exemplo, agora eu tô na UBS, aí eu contei pra médica da UBS que eu fiz isso, e ela fez isso há 20 anos atrás, ou seja, assim, é um estágio super bem estabelecido. A UBS fluvial é uma coisa, ou pelo menos o atendimento às comunidades ribeirinhas é uma coisa que acontece há muito tempo, então o pessoal de lá já é em algum grau habituado, assim, não habituado, mas não foi a primeira vez que foram estagiários para lá. Então ela conheceu o William, esse menino que formou em 2019, e pegou com ele o telefone da professora que é responsável pela MFC da UFAM, que é a Federal do Amazonas. É a mesma professora que era responsável já em 2018, 2015, enfim, segue sendo a mesma professora. E aí, então, a gente fez esse vínculo, na verdade, é bem informal, assim, né? Antes eu imaginava que era, tipo, nossa, cartas de apresentação por e-mail, e não, é tipo uma mensagem no WhatsApp: oi, esse é meu nome, eu tô fazendo medicina aqui na URGS, eu tô em tal semestre, eu tô interessada, queria saber se vocês podem me receber. E aí, um pouco, assim, do que eu acho que, né, a Zi comentou antes, que a gente passou, teve bastante, assim, não sei se os meninos passaram por isso, mas é um estágio bastante, a estrutura lá foi bastante desorganizada. Então, não é como se fosse, tipo, tem um número máximo de pessoas que pode ir. Obviamente, eu acho que umas 10 pessoas seria demais. Mas tem pelo menos 5, acho que tem 5 ou 6 cidades, 5 cidades que tem UBS fluviais. E dá para, então, ir distribuindo os alunos nessas, né? Claro que elas não estão sempre fazendo viagem, tem que ver as que estão funcionando. Se o interesse é ir para o UBS fluvial, enfim, né? Esse interesse específico, sempre tem alguma indo. Não dá para, assim, nós fomos em 4 pessoas, os meninos também, acho que mais que 4 seria, assim, meio demais já para a situação, acho que deu, assim, no máximo 4, mas dá para organizar isso com ela. E aí, e também a gente foi em setembro, né? A gente começou a organizar, foi em abril, mais ou menos, então, deu uns 5 meses antes que a gente começou a organizar. Mas, assim, as coisas realmente só foram começar a organizar uns 3 meses antes, ou seja, não é um prazo tão grande. Oi? Não, foi bem em cima, assim, porque
até então não tinha uma confirmação, estava com problema na UBS fluvial, então não se tinha certeza se realmente o barco ia sair e a data que o barco ia sair, porque não tinha combustível, então toda uma questão logística, assim. Então a gente acabou tendo essa certeza bem em cima da hora, que nem a Mari falou. E também, assim, a gente acabou indo para... A gente ficou em Itapiranga e depois acabamos pegando, né, uma UBS fluvial de uma outra cidade. Mas existem outras possibilidades, assim, o nosso contato, eu acho que o dos guris também, foi através da UFAM, dessa professora, a Eliane, agora, não me lembro se é Eliane ou Eliane, enfim. Mas também existem outras possibilidades, assim, quando a gente começou a pesquisar, tem no Pará, tem no Acre, tem em Rondônia, tem em Roraima. Então, também, né, tudo através da universidade, e aí através dos estágios, eles têm um estágio que chama de estágio de medicina rural. Então, também é mais ou menos a mesma ideia, funciona mais ou menos da mesma maneira, só que, né, não foi o contato que a gente teve, a gente acabou indo através da UFAM. Mas também existem outras maneiras aí, então, para quem quiser, né, tiver pensando, são outras possibilidades. Dizem que esse do Pará também é muito bom. Assim, só para complementar, e acho que pela fala das gurias vocês já perceberam, assim, pelo menos o nosso processo, assim, foi todo resumido a incertezas do início do planejamento ao fim, assim. Desde quando estava lá, assim, a única vez que a gente estava certo quando a gente entrou na UBS, assim, e o barco saiu. Porque os guris acho que começaram a mandar e-mail em novembro, isso, né? E eu entrei em dezembro no pool ali. E aí, tipo, a gente mandou e-mail para, tipo, como se fosse a Congrade lá da UFAM, e ignorados prontamente, assim, ninguém nunca respondeu esses e-mails. E aí o Léo insistindo bastante diretamente com a Eliana e tal, que é a professora que coordena os estágios, que conseguiu alguma resposta, né? Só que acabou até tendo confusão, assim, gente que entrou em contato depois, conseguiu estágio antes da gente, enfim. Então é algo desorganizado, assim. E meio que tem que insistir, assim, para conseguir. E até depois, conforme a gente vai relatando tal, vocês vão ver, tipo, por exemplo, a gente chegou lá, daí era para acontecer uma coisa, aconteceu outra, daí a gente ficou uns dias meio perdidos por ali, daí chegando lá veio uma surpresa, não, vocês não vão no BS Fluvial, não sei o quê. Então, é uma aventura, assim, todo o processo. E mesmo assim que a nossa, digamos assim, foi, entre aspas, bem sucedida, porque a gente conseguiu ficar durante todo o período na UBS, que a UBS fez a expedição, assim. Que acho que as gurias só foram no fim, né? Uma coisa assim. E eu acho que é tipo esse o resumo, assim, aí eu enchi o saco da Eliana, eu acho que de janeiro até março a gente não sabia, tipo, direito como é que a gente ia, a gente falou, tá, compramos passagem, agora a gente vai, e a gente não sabia nem a cidade que a gente ia, só que daí a gente ficou enchendo o saco dela até que uma hora ela conseguiu. Mas é meio que assim, tipo, tu não sabe o que vai acontecer lá. Tu vai e acha que vai dar certo, mas na hora tu tem que te virar um pouquinho também. Mas no final, quando a gente chegou lá também, eu acho que, eu não sei se é o fã, alguém falou com a Eliana, porque ela falou que recebeu alguma coisa que tinha que ter um contato entre a UFAM e a URGS. Então eu não sei se não vai começar a ser um negócio mais organizado daqui para frente. Porque ela pediu também para falar com a regente do nosso internato de medicina de família. Então talvez comece a ser algo mais organizado, mas o nosso processo foi de novembro até março ali no Whats com ela um tempo inteiro, assim. Eu acho que uma coisa que resume bem, assim, né, o que perpassa a experiência toda é que tem que ser bastante flexível, assim, né? Realmente, às vezes por falta de organização dela, das cidades, às vezes porque as coisas funcionam de outro jeito. Não dá para ter certeza, realmente, assim, se fosse mais organizado o burocrático, talvez a gente tivesse mais certeza, mas uma coisa que aconteceu, assim, com a gente a viagem inteira foi que exigiu que a gente, né, ressignificasse, reentendesse as coisas e fosse flexível à medida que as coisas fossem acontecendo. Então, também acho que isso é uma coisa que às vezes a gente já tem, às vezes a gente é impelido a ter com as situações, mas acho que é uma coisa importante manter em mente, assim, para quem pensa em fazer um estágio assim. E até que eu acho que foi muito bom, assim, pelo menos para nós,
imagino que para vocês também não ir sozinho é uma coisa que para lidar com essas coisas ajuda bastante, assim, né? Pra não ficar ansioso e tal. Exato, assim, no nosso. E aí, isso é muito interessante, porque sempre que, né, vai em grupo, acaba que as pessoas têm perfis diferentes. Então, e esses perfis se complementam, né? Então, isso é super importante. Sem, a gente passava por alguma adversidade, assim, não vai sair hoje, vai sair semana que vem. Tinha que ficava braba, ia lá cobrar respostas, aí depois tinha que ir lá amaciar para, né, botar panos quentes para não ficar tão chato. Tinha que procurar outras estratégias. Então, é bem importante, assim, essa questão de ir com mais gente, né? Porque senão tu fica muito desamparado, assim. E principalmente para meninas, né? Acho que o Amazonas e o interior do Amazonas é um ambiente bem hostil, assim. A gente passou por várias situações bem desagradáveis de assédio e tal. Então, é algo que tem que se ter em mente, assim, para não ir sozinha. Tu quer comentar alguma coisa, Jéssica? Sim, vou começar falando. Então, eu sou de Rondônia, Porto Velho. Eu acho que eu andei procurando umas coisinhas sobre, principalmente a questão do internato na região norte, porque eu percebi algumas diferenças. Eu estou morando aqui em São Paulo e eu falei, eu principalmente que eu andei percebendo algumas coisas diferentes. Tipo assim, os professores estavam falando nas aulas que eu estou no terceiro período, indo pro quarto, que alguns professores estavam falando assim, o pessoal não tem hábito de ver lacraia aqui. Eu fiquei assim, gente, como assim? E tem algumas variações, principalmente voltadas para a medicina tropical. E eu acredito que isso seja muito necessário, principalmente que a gente está numa vibe meio fundamental de abordagens epidemiológicas. E lá, poxa, tem uma amiga minha que está focando demais no desenvolvimento da Fiocruz da vacina da dengue, ou seja, a gente está em estágio final lá. E acho que tem alguns pontos fundamentais. As federais, elas estão desenvolvendo, na verdade já estão todas juntas. E para você fazer internato, para você verificar quais estão facilitadas nesse negócio de internato, existe um apoio entre elas chamada Andifes. Vou colocar o link aqui para vocês. Vocês podem verificar quais federais estão cadastradas e o prazo, tudinho, a documentação é tudo interno. E existe também a opção de você verificar entre particulares, e o prazo tem tudo específico entre elas. Existe a Andifes e existe também as estaduais, ou seja, eu acho fundamental frisar isso, vocês foram para uma federal. Só que a estadual do Amazonas é muito mais organizada, principalmente em alguns pontos que elas não entram em greve, isso é um pouco complicado, mas eu conhecer a estadual é maravilhosa, e acredito que ela tem uns 2, 3 campos. E a estadual do Pará também, ou seja, caso vocês queiram conhecer, estar para estágios, principalmente, é muito melhor. Talvez acredite que ela seja mais organizada. Aí tem a estadual de Roraima, acho que eu tenho uma lista das estaduais e também tem todas disponíveis no site do Conselho Federal de Medicina. Tem o site das escolas médicas, só que ele não está atualizado adequadamente. Inclusive, desculpa, o namorado do meu irmão acabou de chegar. Gente, eu tô na chamada. Tá falando com a gata agora. Então. Isso. Ou seja, qualquer coisa vocês verifiquem. A grade é maravilhosa. Eu acredito que está tudo disponível no site, seu lado positivo das federais. E tem algumas particulares. E eu acredito que dependendo dos casos, a gente sente muita necessidade, que acredito que abrange algumas realidades que não tenham. Por exemplo, eu estava verificando que acho que foi a Zingari, que falou sobre a questão do internato em rural. Eu verifiquei, eu acho que na Federal de Minas Gerais. Eu achei muito bom. Aí eu falei, caraca, eu tava falando com a minha mãe ontem, que a gente vive numa realidade aqui na região sul e principalmente sudeste, que não abrange essa população. E quando a gente vai, principalmente para o interior, que a gente vive numa realidade que acredito que a gente vai lidar mais com isso, principalmente nas UBSs. Ou seja, as necessidades são mais voltadas, e nem vou falar sobre a questão de que, pelo menos, eu quero um internato que foque na população da comunidade indígena, mas não uma maneira romantizada que a gente vê
nas universidades, que eu estava assistindo uma aula que justamente a primeira coisa que os professores falaram foi a gente vê a população indígena, a comunidade indígena de uma maneira cor-de-rosa, através de óculos cor-de-rosa. A gente não vê isso na prática e fica muito distante daquilo do que a gente realmente quer na medicina, ou seja, quando a gente vê, principalmente na residência em medicina da família, em comunidade, a gente não vê tanto aprofundado. Eu acredito no R1, R2, talvez a gente veja um pouco no R3. Ou seja, você vai ter que ir atrás daquilo, e quando você vai viajar, realmente é muito diferente. Nem vou falar sobre a questão da gente aprender realmente a comunicação, ou seja, é muito diferente. Tem um curso eu até não sei se eu mandei para o grupo, tem um curso muito bom, que acho que ele é uma média de umas 60 horas, a carga horária, que foi feito pelo pessoal da UFSCar, que fala justamente sobre isso, são estudantes de medicina, estudantes da área da saúde, e foi feito em comunidade com a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Eles focam principalmente alunos que têm essa associação. Desculpa, Patrícia, eu falo muito. E o que eles fizeram são 9 alunos, junto com indígenas, e são divididos em microgrupos, e a gente vai todo esse processo de estudo, etc., para a gente tirar dúvidas, ou seja, é muito intenso, vai muito além do que a gente está acostumado a lidar. E é isso, eu falo muito, gente, desculpa. Tu quer perguntar, Paty? Bah. A passagem, eu acho que foi uns R$ 900, né, Mari? Uns 1.000 e pouquinho. 1.100. Para nós também. Para nós foi em torno de R$1.000 também. E aí eu me lembro que eu levei... É porque assim, ó, eu não sei como é que tem essa questão também. Eu não sei como é que foi o estágio dos guris, tá? Mas o nosso acordo com a Eliane, ai, gente, não me lembro o nome da mulher. Enfim, foi que a gente ficaria das 4 semanas, nós faríamos 3 semanas de estágio e uma semana seria folga, assim. E aí, o que a gente, no alto da nossa inteligência, a gente pensou, não, vamos antes para fazer turismo. Então, a gente acabou indo uma semana antes, né? O estágio começou lá pelo dia 7, 8, e ainda teve um feriado, então a gente pegou o feriadão, e já foi para Amazonas antes do estágio começar, assim, no início do mês. E aí foi onde a gente gastou bastante dinheiro, assim, mas também eu tinha guardado, né, essa quantia para fazer turismo. No estágio em si, o nosso acordo, né, teve na cidade que a gente ficou, que foi em Itapiranga, eles pagavam o transporte da gente de Manaus para Itapiranga, então a gente foi com o motorista da prefeitura, pagavam a estadia num hotel, muito simples, tá? É uma pousada, enfim. E pagavam o almoço e a janta, né? Então a gente não gastava praticamente nada, assim, durante o estágio mesmo, durante o período do estágio, a gente gastou muito pouco. Eu acho, não cheguei a contar, porque no nosso caso as contas acabaram ficando misturadas, né? Porque a gente tinha tido esse gasto maior, assim, fazendo turismo, né? Mas o estágio em si, eu não sei se a gente chegou a gastar R$ 500, assim, porque as coisas eram muito baratas. Porque a gente acabou comprando só comida, basicamente. Exato. Né? Muito pouco. Assim, a gente comprava comida para o café da manhã e café da tarde, porque a janta a gente comia no lugar que a prefeitura pagava, o almoço também. Dentro da cidade, de vez em quando a gente andava de mototáxi, mas assim, era R$ 5. Foi muito pouco, gente. Assim, considerando, né, um mês de viagem, né, 21 dias, a gente gastou pouco dinheiro, assim. Claro, precisa de uma organização, né? Imagino que as coisas hoje devam estar bem mais caras, mas ainda com custo de vida bem menor do que em Porto Alegre, assim. O X lá era R$ 10, com batata frita e refri, sabe? Então, era outra realidade. Comer o X caboclinha é top, né? Exato. Gostoso. Uma delícia, gente. Saudade. Eu acho que da nossa parte é mais ou menos a mesma coisa, assim, a gente foi para ficar o mês todo, só que daí a gente chegou lá, tinha reservado um dia de hotel
em Manaus, porque a gente chegava no domingo, a gente ia pra segunda, e a segunda pra cidade, que a gente ficou em São Sebastião do Atumã. Só que daí, no fim, no contrato da prefeitura, a gente acabou indo só quarta pra cidade. Então a gente acabou tendo mais 2 dias de que a gente acabou ficando passeando, enfim. Mas foi meio imprevisto. Aí nisso a gente gastou um pouco mais. Da praia viajar, como a gente estava em 4, a prefeitura pagou 2 e 2 a gente teve que pagar. Daí foi 125 para cada um dos dois. Deu 250 que a gente dividiu em 4. Aí lá na cidade mesmo, eles ofereceram 2 para ficar, eles pagariam 2 para ficar em pousada e 2 para ficar na própria UBS Fluvial, que ia tá parada, né? Aí a gente acabou ficando os 4 na UBS Fluvial. Então a gente ficou os 4 dormindo lá, não gastando nada. A gente almoçava e jantava no hospital da cidade. E também tudo a gente não gastava nada. É claro, que nem as gurias, assim, tu quer comer uma coisa diferente, quer comer um X, quer comer outra coisa, tu vai lá e gasta. Mas daí é muito mais de ti, assim. Durante a nossa estadia lá, a gente não gastava, assim, com nada que fosse estritamente, que a gente gastava mais com coisa que a gente queria, assim, não seria necessário gastar. E daí durante os 10, 12 dias que a gente ficou viajando também, daí a gente ficou sem gastar absolutamente nada, porque daí na viagem a gente ganha café, almoço, café da tarde, janta, tipo, é melhor que hotel durante a viagem, assim. E acho que é bom ter em mente, assim, pessoal, tipo, as coisas vão mudando, assim, porque o contato com a UFAM digamos, é constante, só que a professora Eliana lá, ela entra em contato com a Secretaria de Saúde e em cada momento as secretarias oferecem coisas diferentes. Então, tipo, para as gurias, por exemplo, eles falaram que poderiam pagar a estadia das 4, mas para nós, ao princípio eles iam pagar das 4, mas aí a gente chegou lá e eles falaram, não, são só 2, daí vocês vão ter que ficar 2 na UBS. Daí a gente foi se organizando no meio disso, entendeu? Mas não é uma coisa certinha, assim. Mas dá para ter uma ideia, assim, do que normalmente o pessoal oferece, né? Mas que nem o Léo falou, tipo, a gente acabou gastando mais quando a gente ficou em Manaus, que nesse período que a gente ia ir direto, a gente não ia tirar tirar uma folga, mas a gente acabou tendo essa folga e a gente aproveitou e acabamos gastando com turismo, assim. Porque se tu vai fazer turismo, tu gasta um valor considerável, assim. Tipo, fazer passeio em cachoeira e tal. Mas no estágio em si, não. E as diárias de hotel, claro, que a gente acabou ficando em Manaus daí. Perguntaram ali do turismo. Eu falo assim, a gente fez assim, a gente ficou uma semana lá antes, né? Então deu basicamente 7 dias, assim. Isso. A gente foi para 2 lugares. Então a gente chegou em Manaus, a gente passeou em Manaus por um dia, 2 dias, né? Isso. Não, a gente foi em Manaus uns 2 dias, depois a gente foi para outras 2 cidades. Isso. Então a gente foi para Presidente Figueiredo, que é um interior bem conhecido, na verdade, é uma cidade de cachoeiras. Só que ela fica uns 100 quilômetros de Manaus. Então a gente alugou um carro. Aí aluguel de carro, vocês sabem quanto é. A gente gastou uns 500 pila, deve ser. Acho que a gente alugou o carro por uns 2 dias. Deve ter dado isso. E ainda o combustível. Mais a gasolina. E aí o hostel, a gente ficou em hostel o tempo inteiro. Então não era tão caro, mas é uma diária de hostel. Deve ter dado quanto para cada uma, e... Acho que a gente ficou em hostel e em alguns outros, daí nas outras cidades a gente ficou em Airbnb, mas era assim, 60, 80 diária no máximo. Isso. Claro, no somatório se gasta, né? Mas ainda foi razoável, assim. E aí os passeios que a gente fez, então, uma cidade foi Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo, assim, basicamente tu só gasta o deslocamento e a estadia. Lá dentro, as cachoeiras que tu vai é R$5, assim, para entrar. Então lá, basicamente não conta nenhum outro gasto. Lá a gente dormiu uma noite, então 2 dias em Presidente. E outro a gente foi para um arquipélago fluvial que tem, que aí ele fica uns 120 quilômetros, eu acho, e era um pouquinho mais longe. Acho que mais, ele era mais longe. E aí, nesse, a gente não tava de carro ainda, então a gente contratou como se fosse um Uber, assim, que era um motorista conhecido de sei lá quem, de algum amigo que a gente fez. E aí ele nos levou e a gente ficou num Airbnb lá. E também, assim, as cidades, né, do interior são muito baratas, então na cidade em si a gente gastou muito pouco, assim. Mas os passeios eram um pouco mais caros, então daí a gente resolveu investir nisso, naquele sentimento de, quando é que eu vou fazer isso de novo, né? Então vamos fazer. Aí foi legal, tipo, a gente alugou um barquinho e aí a gente andava, enfim.
um passeio assim, para ver boto, para andar debaixo das árvores na selva que é alagada, né? Então essas coisas custam, assim, um barquinho que foi nós 4 deve ter custado o quê? Uns 400 pila, dividido entre nós, então deve ter dado uns 100 reais quase só. Acho que foi por aí. No então, total, eu acho que deu 1.000 e poucos, 2.000 para cada, assim. E assim, a gente fez quase tudo que a gente queria fazer, então teve essa questão também. Não foi uma viagem. A gente poderia ter economizado mais, com certeza, assim, nessa parte do turismo. O resto é muito barato, né? Então, assim, se come muito barato. Eu lembro que várias vezes nós 4, tudo bem que a gente não come tanto, assim, mas... Já prato para uma pessoa. Mas a gente gastava, às vezes, nós 4 para almoçar 50 reais, assim. Então, era tipo... Isso aconteceu várias vezes, então era bem barato, assim. Eu acho. Não sei, eu acho que deu uns 1.000 e pouco. Eu me lembro que eu voltei e sobrou dinheiro, assim. Eu tenho essa lembrança. Eu acho que sim. Eu acho que contando passagem, transporte, e assim, eu digo por mim, contando passagem, transporte, todo o turismo, tudo que a gente fez lá, eu gastei em média uns 2.500, talvez. Assim, tudo. Acho que foi isso. Eu acho que para nós deve ter sido por aí também. Foi por aí. E acho que vocês turistaram mais até. A gente turistou 7 dias. Sim. A gente foi para Figueiredo também, mas aí a gente fez um passeio diferente, que como a gente tinha muito pouco tempo e era de um dia pro outro que a gente sabia se a gente ia ou não, daí a gente não saiu de Manaus, a gente só fez um bate-volta num dia, e aí era tipo um passeio alugado, e era tipo isso, era um táxi, que era uma daquelas minivans, assim, daí era o cara, ele era o semi-guia, assim, e o motorista, daí ele nos levou de manhã cedo, assim, aí a gente ficou o dia inteiro lá, a gente visitou umas 3 cachoeiras, ou 2 cachoeiras e uma lagoa. E esse foi um dos passeios que a gente fez. E aí no outro dia, o que a gente fez lá? E a gente fez um pouco na volta, né? Porque a gente voltou um pouco antes do nosso voo, tipo uns 2 dias antes. Daí a gente visitou também o Museu da Amazônia, que é lá em Manaus, que é bem legal, assim, é uma área bem estruturada, assim, que tem um passeio de uma mata que tem acesso, assim, com guia também. Mas a gente... Vocês fizeram um passeio do Encontro das Águas lá também, ou não? Não, nós também não. Não valia a pena financeiramente. A gente não fez. A gente pensou também que não valia muito. Mas, enfim. Mas é isso aí. Não tem muito o que complementar. Acho que é por volta de 2.000, 2.500 reais, sim. Considerando tudo, se quiser dar uma passeada. Porque acabou que a gente também passeou uns 5 dias, considerando uns 2, 3 na ida e mais uns 2 na volta. Assim. Mas acho que, tipo, é importante contar, sei lá, digamos que talvez tu não vai chegar e ir direto pra cidade, assim. Então tem que ter um planejamento para pelo menos ficar uns dias em Manaus, assim. E levar dinheiro vivo, né? Isso foi bem importante, assim. Porque nas cachoeiras era tudo com dinheiro vivo, não tinha sinal. Em Itapiranga, eu acho que em Ana Vilhanos também tinha várias ocasiões que a gente lidava com dinheiro, assim, porque não tinha sinal de internet, celular, de nada. Não tinha cartão, então é importante levar dinheiro vivo. São Sebastião até, a gente foi até bem surpreendido, assim, tipo, tinha cartão nos mercados, pegava internet razoavelmente bem no 3G ali, na cidade, né? Mas ali tinha. Mas é isso aí, a gente levou esperando que em alguns lugares não tivesse. Tá bom. Agora, acho que a parte que a gente tá bem curioso em saber, assim, o que vocês faziam lá. E também eu quero que a Zinga, né, começou falando que ela chegou lá e já enfrentou alguns desafios. Também a gente quer saber qual foi os principais desafios que vocês enfrentaram. Enfim, contar bem como foi a experiência, assim, que vocês fizeram, que gostariam de ter feito, não fizeram, enfim. Então, a princípio, tá, o nosso combinado era que a gente ia ficar. Então, seria uma semana de férias, né? Que a gente foi para curtir, assim. Uma semana de UBS na Terra, né? UBS normal. E 2 semanas de UBS fluvial. Esse foi o combinado que a gente foi achando que ia rolar. E seria tudo na cidade de Itapiranga, né? Que é uma cidade do interior do Amazonas. Aí, chegando lá,
Acho que antes de chegar, na verdade, já estava dando problema com a data da saída da UBS Fluvial, que a UBS não ia sair, que talvez que ia faltar combustível, nananã. Então teve essa questão, assim. Aí chegando lá, a gente, acho que logo no início, assim, ou um pouco antes da gente já ir para Itapiranga, a gente se encontrou com a professora e com o secretário de saúde, com a professora, com outro professor da UFAM e com o secretário de saúde de Itapiranga, que era, a princípio, o cara responsável por coordenar, né, essa questão das UBS fluviais de lá. E aí, o tempo todo, né, falando, vai dar certo, a gente vai garantir que funcione e tal. E aí não deu certo, assim, acabou que a gente, né, ele arranjou o transporte, a gente foi para Itapiranga, e a todo momento era uma enrolação para saber quando que a UBS fluvial ia sair. E aí, como a gente acabou ficando, daí, né, nesse período, na primeira semana, a gente acabou ficando nas UBSs na terra, né? Então, onde tinham, essa parte é bem importante falar, tinham 2 médicos na cidade. Um que era um médico, o Jorge, era o Jorge, né? Médico cubano que ficava na UBS fluvial, e uma outra médica que era de uma outra UBS terrestre, só que ainda tinha uma outra, eram 3 UBS, né? Fluvial e 2 terrestres. Então sempre tinha um UBS que ficava sem médico. Então o que aconteceu? Quando a gente foi para lá, nós acabamos meio que assumindo o posto de saúde, assim. Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar bem preparados para, pelo menos, né, nesse estágio em Itapiranga, a gente teve que se virar muito, assim, não tinha uma preceptoria. Mesmo quando esses profissionais estavam ali, né, esses médicos, eles simplesmente, eles carimbavam as coisas pra gente, assim. Então, deixavam várias fichas carimbadas e é isso. E assim, muitas vezes com condutas duvidosas, a gente não concordava com os diagnósticos, algumas coisas meio fantasiosas, assim, umas coisas nada a ver. Chegou ao ponto de eu e a Luísa, que era uma outra colega que estava com a gente, que também já se formou, que agora é residente, inclusive, da MEI, a gente ter que manejar uma situação de abuso, assim. A guria chegou uma menina que era para fazer o primeiro exame depois ela ter sofrido um estupro. E a médica da unidade não sabia como conduzir. E a gente também não. Mas aí a gente pegou ali o whitebook, assim, e seguimos o roteiro. Mas isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, assim, além da desorganização, enfim, do estágio, aí a data não vai sair, vocês têm que estar preparados também para assumir o papel de médico da cidade, assim. O que é uma coisa muito bizarra quando você está no 11º semestre. Enfim, eu recém me formei, eu também não estou pronto para esse papel. Então, há um ano atrás, muito menos, assim. E isso foi bem complicado, assim. Então, tinha todas essas questões da parte burocrática, né? De, o estágio não sai, o transporte deu errado, não tem material, sei lá o quê. Mas também tinha muito da questão do trato com o paciente, que a gente atendia sozinha, não tinha com quem discutir caso, além de nós mesmas. Também não tinha um livre acesso à internet, assim, o bom do whitebook é que né, ele baixa e aí não precisa de internet para conseguir acessar as coisas. E aí a gente bancava literalmente as médicas da cidade, assim. Tanto que teve alguns momentos casos que a gente ligou para a residente aqui do Clínicas para discutir, chamamos a professora, assim, ligamos para a professora, fizemos vídeo chamada, porque a gente não se viu, assim, desassistida, sem ter o que fazer, sem ter com quem contar, porque era gente e Deus lá. Então, para nós teve esse ponto, assim, além dessa desorganização do estágio em si, também não tinha preceptoria. E acho que isso, assim, que a Zi falou, então tem toda essa questão e a gente ainda por cima lidando num cenário de recursos que são muito escassos, assim, muito mais escassos que qualquer UBS que a gente está imaginando aqui, e com uma população que é muito mais vulnerável, que tem um contexto totalmente diferente, assim. Então, acho que uma questão, assim, que pra gente foi bem estressante no início, e que, assim, bem provavelmente foi uma fonte de crescimento importante também, mas foi muito estressante, é exatamente esse ponto. Então, a gente está aqui na posição de estudante, a gente está acostumado a atender num lugar onde a gente tem um suporte, num lugar onde a gente pode discutir, onde a gente pode parar e pensar.
e tomar uma conduta que seja adequada. E lá não, assim, então nós fomos simplesmente jogadas a assumir o serviço, e foi exatamente isso, assim. Assim, acho que a gente também enfrentou um perfil de paciente que é um perfil diferente. Daqui o perfil de doença é diferente do perfil de doença que a gente tem aqui. Então, muito mais doença infecto-parasitária, aguda, talvez menos doença crônica, porque é menos diagnosticada, né? Então, assim, um negócio que me chamou muita atenção, não sei, talvez, assim, para mim, mas, assim, eu não vi nenhum paciente com IC e DPOC lá. Asma. Assim, tipo, eles não chegavam na idade, eles não eram diagnosticados, onde é que estão essas pessoas? Uhum. A gente vê muita doença febril aguda, muita doença exantemática, muita coisa, assim, nesse sentido, né? Muita escabiose. Muita escabiose, então a gente tratava umas 4, 5 por dia cada uma. E outro fato, assim, muito interessante é que, por exemplo, o EPF é um exame muito ruim, né? Ele tem uma sensibilidade péssima, e a gente não viu nenhum EPF que não tivesse algum bicho. E aqui, nunca, né? Eu nunca tinha visto um EPF positivo, então lá foi a primeira vez que eu vi um exame parasitológico de fezes positivo, e a gente tratava, tipo, assim, 5, 6 EPFs por dia, né? 5, 6 parasitoses intestinais por dia também. Então, assim, a epidemiologia das doenças é muito diferente do que a gente está acostumado. Sobre ali o que a gente estava falando, né, de pacientes, assim, o perfil, a distribuição de idade de pacientes, assim, é parecido com aqui. O BS tinha muita criança, que nem tem aqui, e também tinha adultos, idosos, assim, só que menos para tratar essas doenças crônicas, assim, né? Todo mundo também, o que, assim, agora eu vejo, por exemplo, eu estou no posto de saúde agora, né? Estou na MFC, no estágio. E a gente tem muito... Eu estou também num bairro que tem uma população mega vulnerável. A gente faz muito atendimento em saúde mental. E lá, que é um povo que é ultra, ultra vulnerável, a gente não olhava para isso. Então, a gente sabia claramente que aquela pessoa estava num sofrimento, numa situação social que era difícil. Às vezes ela não era tratada, e se era tratada a gente não tomava o tempo para olhar para isso, assim, então acho que a demanda ela era muito mecânica, assim, tipo, a pessoa tem um problema agudo, vamos resolver ele agora. Acho que também era um pouco esse o foco, que é diferente do que a gente vê aqui, como uma continuidade de relação com o paciente, uma coisa longitudinal, nem sempre era possível, até porque tem uma outra questão que, assim, que nem a gente comentou, tinha 3 UBSs e 2 médicos. Muitas vezes os médicos, eles não fixam residência nessas cidades. Esses empregos do interior são empregos temporários de recém-formado, ou enfim, então, assim, não tem longitudinalidade de cuidado e tem escassez de profissionais, né? Então tem essas duas coisas, e que nem a Zi falou, assim, muitas vezes profissionais que estavam extremamente desatualizados, que tinham condutas, assim, que a gente nunca tinha visto e não existe nenhuma base de evidência. Então, quando me perguntam, assim, né, o que eu aprendi de medicina, eu aprendi muitas coisas de medicina lá, mas nada de, assim, de base de evidência, né? Isso é importante também. Não, e muito baseado também na nossa busca, assim, eu me lembro que não tinha muita coisa para fazer, então a gente chegava no hotel, né, na pousada, e a gente estudava, assim, não tinha muito, porque a gente chegava com várias dúvidas, assim, será que eu fiz isso? Será que tá certo? Será que a dose do remédio era certa? Será que a minha conduta tá adequada? Vamos revisar. E todo mundo mais ou menos nessa vibe, assim, nós 4. Então, a gente aprendeu, na verdade, assim, de medicina, de evidência, aprendi muito com a Luísa, aprendi muito com a Laura, sabe? Que eram formandas, assim. Então, foi super bom, assim, nesse ponto, mas não tinha uma preceptoria. E alguém manda mais alguma mensagem? Peraí. Uma era brasileira e outro... Não, o cara... ela era brasileira e ele era cubano, mas enfim, os dois acho que tinham... Ela tinha se formado na UFAM, inclusive, eu acho. Mas eram 2 médicos mais velhos, assim. E, enfim, que não buscavam se atualizar. Depois acabou indo um médico mais jovem também, que era recém-formado, e que também não nos preceptorava, assim, ele que deixava vários exame, receita e atestado, tudo carimbado, e tipo, façam o que vocês quiserem. Então, em nenhum momento teve esse apoio. Não sei como é que foi pros guris. Acho que depois a gente fala da UBS fluvial, agora fica mais para terrestre. Assim. Quer falar, Bia? Pode falar. Pode. Tanto faz, Léo. Começando, eu acho que, sim, da nossa chegada, a gente chegou lá
E a nossa ideia era ir para o UBS Fluvial, só que então, começando assim como as gurias na questão de insistência e tal, a gente chegou lá, a gente conheceu a... Nossa, me fugiu a palavra. Secretário de Saúde? Assistente social da cidade. E ela falou, não, vocês não vão para o UBS Fluvial, vocês vão ficar só aqui. E a gente, como assim? A gente veio para o UBS Fluvial. E ela, não nos passaram nada. Daí a gente, tá, então a gente quer conversar com a secretária de saúde. Aí a gente teve uma reunião com a secretária de saúde da cidade. Aí nisso a secretária começou, vocês querem ir? Daí a gente quer, a gente pode ir na rede, a gente pode ir no andar de cima, a gente pode ir em qualquer lugar, não tem problema, mas a gente quer ir. E daí nisso a gente começou a dar insistir, daí ela falou, tá, a gente dá um jeito. Então nisso a gente conseguiu, assim, então uma coisa também que é tudo mais imprevisível, assim, a gente já tinha combinado, a gente foi como certo pro UBS Fluvial, a gente chegou lá e a assistente social nos falou, não, vocês não estão na viagem, a viagem já tá cheia. E a gente nisso teve que começar a negociar. A gente ficou os primeiros 10 dias, 7, 10 dias na cidade, assim como as gurias também, basicamente, é tu e teus colegas, e te vira, e assim, a gente tem 3 UBSs na cidade que a gente ficou, só que uma estava em reforma, então era meio que uma tinha se unido à outra, então era basicamente 2. Era para ter 3 médicos. Uma médica nunca apareceu, a outra médica desistiu, que era uma recém-formada, e o outro recém-formado, ele só ficava 3 semanas na cidade, e a primeira semana ele tinha negociado que ele ficava de folga. Então na semana que a gente chegou, ele não tava, e ele chegou, ficou 2 dias e a gente foi viajar. Então acabou que a gente ficou, basicamente, era nós com a enfermagem, assim. E ele também, quando chegou, não tinha médico no hospital, que a nossa cidade tinha um hospital. Isso. E aí a Secretaria de Saúde simplesmente botou ele no hospital. E aí foi isso, assim. Ele também chegou surpresa, tu não vai atender a atenção primária, tu vai atender o hospital. E aí, então, basicamente, a gente chegou lá e era meio que nem as gurias, assim, tudo a gente se virava, a discussão era tu e teu colega, vocês que tomavam os enfermagem. A enfermagem acabava que, se a gente tentasse discutir, ou vamos tentar discutir junto, acabava que meio, não, vocês fazem o que vocês quiserem e é isso, assim, eu não vou... A gente tentava, às vezes, não se meter nas coisas para que elas nos ajudassem ou tentassem fazer da forma que eles faziam, era meio que não, vocês são os nossos médicos da cidade, vocês podem tomar as condutas. E a gente acabava meio que tendo que se virar sozinho. Então acho que isso é uma coisa que as gurias ajudaram bastante e também que, para quem, assim, não me arrependo de nada de ter vivido o que a gente viveu lá, mas é uma coisa que tu tem que estar um pouco preparado, assim, que tu que vai ter que te virar lá. E daí também é uma coisa que vale reiterar essa questão de não ir sozinho. Porque tu, ainda mais não estando formado, se a própria Zingra comentou, se a gente recém-formado, a gente já não se sente confortável, imagina a gente não estando formado. Então eu acho que é uma coisa bastante importante, assim, para pelo menos já estar preparado, que vai ter que, basicamente, tu que vai ter que te virar lá. Não sei se quer complementar bem, mas... Não enfim, sei, a gente, nas UBS... Para ilustrar um pouco essa questão que a Marina falou de falta de recurso, assim, também, até para coisas simples, assim, por exemplo, tratando muito escabiose, assim, né? Escabiose para menor que 5 anos ou 15 quilos, tu não pode dar ivermectina, daí tu dá perimetrina. Daí a gente pegava várias crianças ali de 3, 4 anos com escabiose e na cidade não tinha perimetrina 5%, tinha só perimetrina 1%, que é para tratar pior de cabeça, não serve para tratar escabiose. Daí, como é que tu trata, entendeu? Daí, fazia uns esquemão tentando passar muito de 1%, entendeu? Mas não é o ótimo. Daí, enfim, no barco, quando a gente tinha que tratar DIP, não tinha metronidazol, enfim. Então, são um exemplo de algumas coisas que vocês podem enfrentar. E é variável, assim. E agora que o B comentou também, acho que, como a Marina comentou, eu também lembrei da questão da saúde mental, por exemplo, lá, que é uma coisa que a gente tem mais bem estabelecido, talvez aqui na região sul, na região sudeste. Lá a gente atendeu, eu fiquei de dupla nas UBS com o Guilherme, que não acabou não vindo hoje. Mas a gente atendeu um caso que era um pai de família, enfim, mas que ele claramente estava num quadro depressivo, só que a gente demorou um tempo para conseguir identificar porque ele não conseguia explicar o que ele estava sentindo. Era eu não tô me sentindo capaz de fazer as coisas, eu tô
minha família depende de mim, eu não consigo fazer as coisas e tal, e ele claramente não conseguia explicar o que ele estava sentindo por ser uma coisa que não parece ter importância, ou enfim, é uma coisa muito mais aguda lá, e que acaba que essas coisas mais crônicas acabam ficando mais de lado. Então, E a maneira de relatar a queixa é um pouco diferente deles também, né? Eles têm um jeito diferente de referir algumas queixas. E acho que isso que o Beiro falou sobre comunicação é super interessante, assim, né, que a gente percebeu. Inclusive, eu acho que a gente percebeu isso, assim, né, Zi, com o povo da cidade e os ribeirinhos, né, eram diferentes, assim. Então, não sei, parece que de algum modo até o ambiente molda eles em algum grau, assim. Então, por exemplo, as comunidades ribeirinhas todas têm escola também, né? Cada comunidade tem a sua escola e a cidade tem as suas escolas, enfim. Então, eles têm um acesso à educação, assim, dentro das limitações que, enfim, uma região às vezes um pouco mais isolada pode levar. Mas eu sentia pelo menos que as pessoas, os ribeirinhos, não sei se por terem um círculo de convivência menor ou qualquer coisa assim, eram pessoas até um pouco mais, assim, retraídas. Então, tipo, sem trabalhar muito essa tua coisa, assim, de buscar refinar a tua comunicação e buscar entender, ver o paciente para além das queixas que ele consegue te falar diretamente. Até porque, às vezes, assim, tipo, literácia, principalmente em saúde mental, é uma coisa difícil, assim, né? A gente não está acostumado a falar também sobre sentimentos. Então, essas coisas também é importante. Às vezes, a gente não está acostumado a falar sobre várias coisas, assim, sobre saúde sexual. Então, isso se aplica aqui também, mas lá mais ainda, assim, um paciente que não é acostumado a ter uma linha de cuidado tão ampla, quando vai tentar falar sobre coisas que saem daquela queixa direta, às vezes perde um pouco o vocabulário e a comunicação tem que ser adaptada. Acho que também é uma coisa que a gente que é importante, assim, uma habilidade que a gente desenvolve lá. E aí, sobre outra coisa que eu fiquei pensando agora que a gente estava conversando também, é sobre a formulação da equipe. Eu não sei se vocês, guris, tiveram essa impressão, mas assim, a UBS Fluvial, quando a gente esteve lá, a equipe é muito mais bem estruturada e, assim, eu diria que muito mais bem preparada. Assim, uma equipe muito coesa, é uma equipe que viaja sempre junto, sempre a mesma equipe, conhece os seus pacientes, esse sim tem um cuidado longitudinal. Nossa, bom, a gente conheceu a mesma equipe, que é a de São Sebastião. Então, assim, é uma equipe muito boa e eles viajam sempre a mesma médica, o mesmo enfermeiro, e é uma equipe, assim, completa, né? Tem os fixos, só para explicar, assim, né? Tem a UBS que tem os componentes fixos e tem alguns que são variáveis ao longo das expedições, então não teria como ir todas as vezes. Mas, assim, tem algumas expedições, algumas viagens que vai psicólogo, que vai nutricionista, que vai fisioterapeuta. Então, todas essas coisas que a gente pensa, assim, esses outros profissionais que muitas vezes aqui em Porto Alegre é difícil a gente conseguir referenciar, que não tem na nossa UBS, tipo, no UBS não tem nutricionista, acho que nenhuma tem. Muitas vezes lá tem, mesmo que em um esquema de rodízio tem. E então é interessante, assim, porque a gente se deparou com uma realidade que às vezes a UBS da Terra, assim, é bastante despreparada e a UBS Fluvial, ela funciona, ela tem uma dinâmica, assim, muito mais fluida, uma dinâmica que dá certo. Foi bem interessante, assim, perceber isso. Em termos de infraestrutura, não sei o que o Léo achou, mas a gente se sentiu bem mais confortável na Fluvial, assim, realmente. E a equipe, é isso que a Maina falou, assim. Até assim, tipo, tem a equipe de saúde e a equipe do barco, né? A equipe do barco são cargos de confiança da prefeitura, então se troca o prefeito, acaba trocando essa equipe. E a equipe de saúde, ela é anterior, ou, enfim, ao barco, porque a UBS Fluvial de São Sebastião é a mais nova, eu acho, do Amazonas, pelo que o pessoal nos falou lá. Às vezes que sai a expedição no ano varia também, porque a verba é uma verba específica para a UBS, então até por isso eles são mais equipados. Mas então, por exemplo, a cidade ali de São Sebastião do Atumã estava saindo mensal quando a gente estava lá. Mas eles nos falaram que, por exemplo, Itapiranga estava saindo a cada 3 meses as expedições. Então, isso pode até afetar a questão dos estágios, assim, né? Porque pode não sair expedição, enfim. E pode mudar a questão de verba, etc. Porque é uma parte que tu acaba conhecendo também lá que tem muita influência política, assim, do dinheiro que chega para as coisas, né? Aqui também, mas, enfim, lá tu vê mais mais próximo do que da tua realidade.
Eu não sei se eu 2 dias. entendi. A cada 3 meses e daí fica um mês em água. Isso? Não, é que a expedição ela dura um certo tempo, a nossa ela durava 12 dias, e aí todo mês saía essa expedição de 12 dias. E aí tu vai viajando, daí tu atraca num. Pô, a gente talvez pode passar para explicar como é que funciona a expedição, né? Que basicamente na metade do mês ali, pelo menos em São Sebastião, sai o barco e aí ele viaja todo o trajeto do rio que corresponde ao município que São Sebastião da Tumã é responsável. Daí vai até a última comunidade e atraca lá. Daí no dia seguinte, que a viagem demora o dia todo e chega na madrugada do dia seguinte. Daí no primeiro dia, tu começa a ter atracado na primeira comunidade, os pacientes começam a entrar e tu começa a atender eles. E aí tu atende ali meio turno, se é uma comunidade de um tamanho regular, ou às vezes as maiores tu ficava o dia inteiro. Mas aí no meio-dia o barco se deslocava até a próxima comunidade, o pessoal almoçava, e aí no turno da tarde já ia para outra comunidade e atendia. Então ele vai indo de comunidade ribeirinha em comunidade ribeirinha e vai atendendo as suas populações. Então tu não tem no estágio longitudinalidade. O pessoal lá da UBS vai ter longitudinalidade, mas tu em si não. Tu vai ver aquele paciente uma vez só. E até isso é uma coisa que às vezes dá um pouco de angústia, assim, porque tu não tem o tato, por exemplo, no posto, de tu... essa criança chegou aqui com uma infecção de viária superior. É viral bacteriana? Vamos observar, mandar voltar em 2 dias, e aí eu reavalio, ver se permaneceu a febre, se desenvolveu algum sinal que vai te dar mais confiança de ser bacteriano ou viral. Às vezes tu tinha que tomar uma conduta mais empírica nesse sentido, assim, porque tu não ia mais ver a criança um mês, entendeu? Não sei, até eu e o Guilherme, a gente fez uns slides para explicar para o pessoal do nosso estágio de MFC, que, tipo, talvez seja interessante mostrar aqui em termos de foto, assim. Mostrem. Então, eu vou compartilhar aqui. Enquanto o B vai compartilhando, mas assim, complementando, cada turno a gente ia para uma cidade e, enfim, tudo é muito bacana na questão também da ligação da equipe de saúde com as comunidades. A gente percebe uma ligação muito, muito legal entre eles, assim, tanto que no final do dia, no final do expediente, a gente ia jogar bola com a comunidade, a gente jogava vôlei, tem cinema com a comunidade, algumas comunidades recebem cinema no final, leva, tipo, um projetor, bota lá, e as crianças ficam o tempo inteiro, tipo, tem a noite do filme. E aí, então, tipo, é muito além do que só a saúde. É, tipo, uma coisa muito legal, muito bacana ver funcionando. E é uma coisa que funciona muito bem. Eu acho que, assim, vendo o estágio, indo para o estágio, talvez a gente sinta uma desorganização, algo que não vai dar. Mas tu vendo a UBS Fluvial funcionando, é uma coisa que te surpreende, porque é muito bem estruturado. Sim, tu nem acredita que é tão organizado, assim. Tipo, muito, realmente muito bem organizado. Mesmo. Tipo, eles sabem a quantidade de famílias que tem em cada comunidade, a quantidade de pessoas que tem no total, ou, enfim, pessoas por família e tal. E eles conhecem todo mundo, assim. Tipo, tal pessoa, tu não veio na última expedição, tu tem que vir, tem que trazer teu irmão, não sei o quê. Então, tipo, tu vê realmente, é sensacional, assim. Que, claro, né, essa parte a gente não via tão bem na cidade, talvez até por justamente essa questão de falta de assistência, porque a gente até pôde acompanhar, por exemplo, eles têm tabelas nas cidades, eles sabem todas as gestantes, eles sabem as datas do provável parto, e aí eles visitam nas casas, então realmente essa parte mais próxima, pelo menos ali em São Sebastião, que foi a realidade que o nosso grupo ali conheceu, funcionava bem, mesmo às vezes sem assistência médica nos postos, assim. E ver isso funcionando acaba motivando a própria população. Assim, a gente conversando com a equipe da saúde, assim, por exemplo, o nutricionista foi um que ficou bem nosso amigo, ele comentou que eles estavam com um plano de que todo mundo fosse da cidade, toda a equipe da saúde acabasse sendo da cidade. Tipo, praticamente falta só a médica ser da cidade de São Sebastião, o resto, toda a equipe é de São Sebastião, se formou, foi estudar em Manaus, ele tinha de estudar no Rio, enfim, todo mundo acaba se envolvendo com a situação também. E acaba que é um desenvolvimento da própria cidade. É uma coisa muito, muito legal, assim, de ver, de que ele comenta que ele era pequeno, enfim, daí começou a ver as coisas indo, quis ser nutricionista, e acaba que sempre quis trabalhar nessas coisas porque era o que ele acabava vendo. Então é uma coisa que desenvolve a própria população muito mais do que a gente imagina.
Tá, só vou mostrar isso aqui rapidamente. Então, esses aqui somos nós, que é o projeto para Manaus, né? E aí, só para ilustrar que é bem longe, assim, ou pelo menos onde a gente foi. Ali, Itapiranga foi onde as gurias foram, né? E esse é um trajeto de carro numa estrada que corre risco de vida, assim, pelo menos eu achei. E aí, mais um trajeto de barco de Itapiranga a gente fazia até São Sebastião. Daí aqui é a entrada da cidade, que é pro porto, né? Aí a vista do outro ângulo. Ali é o BS que fica atracado, então, só para ilustrar, ela fica metade do mês atracada, pelo menos quando a gente estava lá funcionava assim, e metade do mês ela fica em expedição. Daí aqui é a estrutura de saúde da cidade, então tinha 3 UBSs e mais uma em Santana, que é tipo um distrito anexo ali de São Sebastião, e um hospital e a Secretaria de Saúde. Quando a gente estava lá, estava metade das coisas em reforma, então não estava nessa estrutura organizada, assim, tinha 2 UBSs numa só, enfim. Aproveitando então a situação política, inclusive, assim, como tinha eleição, eles eleição. estavam reformando tudo, assim, para a questão, então, tudo assim, muito junto. A gente participou também do programa de saúde na escola, né, fazendo uma coisa que é meio clássica, assim, educação sexual, sobre infecção sexualmente transmissível, uso de método contraceptivo, preservativo, ações de vacinação também. Então a gente não ficou só nos postos atendendo, a gente participou dessas outras atividades, assim, também. Daí aqui, que as gurias comentaram, a equipe de saúde, então é uma equipe grande, como vocês podem ver, né? Esse aqui do meio é o Hugo, nutricionista, enfim, tem a médica, que era a doutora Marisa, que agora não tô achando aqui. Em cima do Hugo. Tá bem no Ai, meu meio. Deus, tava olhando nas pontas. A enfermeira, Tá bem no meio. a enfermeira Ruth, que era quem mandava em tudo, basicamente, ali da parte da saúde. Daí tinha vacinador, o Alf, enfim, dentista, e o pessoal ali dos procedimentos também, a equipe da cozinha e todo o resto da equipe para manter a estrutura funcionando, assim. Tá tudo listado aí. Na nossa expedição foi até um cabeleireiro para cortar Então é realmente uma coisa que envolve a comunidade, não só da parte de saúde, assim, sabe? Eles faziam cinema de noite, projetavam filmes para as crianças, então tu fica realmente bem próximo da comunidade. Jogava bola, daí tu, enfim, atendia alguém com queixa osteomuscular lá, parecia que estava mal na consulta, daí depois estava lá jogando bola, dando um pau nos guri, enfim, daí tu via que sei lá. Aí aqui os consultórios, né? Tinha um consultório médico, consultório de enfermagem e um consultório de dentista, o laboratório, a sala de laboratório, coleta, que era mais para ver a lâmina de malária, fazer teste rápido, sala de procedimentos, a farmácia. E aqui é para dizer que os dejetos, eles eram devidamente eliminados, que a gente ficou curioso, foi investigar no porão. Durante o nosso trajeto foram 19 comunidades, 450 famílias, 1.504 pessoas e 3 rios. Daí aqui basicamente era o mapa, assim, então vocês veem meu mouse? Sim, né? Tá. Então aqui é São Sebastião, que é de onde sai o barco. Daí basicamente ele fazia o trajeto aqui pelo rio Atumã e subia aqui no rio Jatapu. Não, Jatapu não. Jatapu não. Agora eu não lembro. Jatapu a gente passou também, não lembro. Tá, mas aqui tinha 3 rios. Basicamente, aqui é o Atumã, eu acho que o Jatapu é esse aqui, mas enfim. Esse é o Jatapu. Daí tu vai até aqui na última comunidade do rio Jatapu, vai descendo e parando nas comunidades. Daí a gente passou aqui pelo Atumã, todo o Atumã, e aí passou aqui no final pelo rio Maripá e chegou em São Sebastião. Então a viagem durou 12 dias. Aqui algumas fotos para ilustrar, assim, as comunidades, assim. Basicamente, elas tinham uma estrutura parecida, no sentido de que sempre tem uma escola, sempre tem um campo de futebol, e aí as casas, né? Variavam de tamanho bastante, assim, as comunidades. Aqui a escola, a parte de lazer, né? Que às vezes era uma quadra de vôlei, uma quadra de futebol, as casas e, enfim, as outras construções. Aqui mais algumas fotos de visita domiciliar que também eram feitas, assim, das pessoas que não tinham condições, às vezes, de chegar até o barco, né, por problemas de locomoção ou idade.
as várias vistas assim que tu tem, que é uma coisa que às vezes a foto não traduz tão bem assim o que é a sensação de estar lá, tipo, navegando pelo rio. Era uma coisa sensacional, assim. Às vezes a gente, entre um turno da manhã e de tarde, ficava só lá no meio-dia se torrando e sentindo assim o rio na parte do deslocamento. Aí aqui, algumas vezes a gente foi levado, porque nem todo mundo mora nas comunidades, assim, né? Então o pessoal do barco vai buscar os pacientes de longe para consultar ali onde está mais próximo da comunidade. E aí, às vezes, no final do turno, a gente ia com café, que era um dos motoristas, ele era o auxiliar do comandante lá do barco, ele fazia essa função, com um barquinho levar de volta as pessoas para suas casas. Uma casa de exemplo, assim, dessas pessoas que moravam mais afastadas. E aqui o nosso foto final da expedição. E aí algumas fotos além dos atendimentos, né? O futebolzinho do final da tarde, o cinema com pipoca que eles levavam para a comunidade. E era o mês da Páscoa, né? A gente saiu na sexta-feira santa, inclusive. Daí teve as crianças que se vacinavam ganhavam ovo de Páscoa, os guris pescadores ali. Eu não pesquei nada. E aqui o barco, essa né? pescaria de vocês, tá muito fajuta. Muito fajuta. O dentista e mais um outro pessoal lá do barco, os caras são muito pescam muito, né? Pescam muito deles. E sempre levam a gente para pescar. Assim. Isso é bem legal. Para nós não foi bem assim. Eles nos prometeram, não, a gente tem que levar essa gurizada a pescar, não sei o quê, a gente vai levar vocês, não, pode ficar tranquilo, a gente vai levar vocês. Os guris foram só enrolados. Só enrolaram. Aí aqui o Mari, que era uma fruta típica, um pós-futebol ali. Aqui a sala de lanches. Aqui um vacinador meio ruim que tinha lá, né? Gerava dor nos pacientes. Às vezes a UBS ficava sob risco com alguns motoristas que não têm carteira. E no final a gente ganhou uma cesta no sorteio. Que era para tripulação, mas enfim, acho que pegaram meu nome até. E o Guaranabaré no final da tarde, que tinha lá, que é lá do Amazonas. E o pessoal se empolgou e comprou a camisa do Manaus também. Enfim, algumas imagens para também ilustrar, mas não quero centralizar as coisas, então vou parar aqui. O pessoal também pode comentar coisas a mais. Mas muito legal as fotos, adorei. Ai, eu adorei ver as fotos de vocês. Muito bom, foi muito representativo, eu acho. Eu acho que a gente conheceu muitas dessas coisas. Eu acho que representou muito bem a viagem. Ver foi assim, muito legal. Não, e mesmo a gente ficou bem menos tempo, né, na UBS Fluvial do que os meninos. E várias atividades a gente fez também, assim, a gente foi no mês, era setembro, né, então era setembro amarelo. Então era mês de prevenção ao suicídio e tal. Então a nossa ação na escola foi sobre saúde mental. A gente também jogou futebol com as crianças. Muitas coisas assim foram muito parecidas, claro, numa escala bem menor, né? Mas muito legal ver as fotos, a experiência de vocês. Né, os ribeirinhos, quando chegavam ali também, a gente fazia aquela ação de educação na sala na de salinha. Né? E daí também a temática do mês. O nosso também foi de suicídio ali, assim. Enfim. O nosso era sobre autismo, No final, a gente... Cada um já tinha decorado a fala do outro, assim. Eu lembro até hoje. Não, andando na ponta dos pés, não sei o quê. Autismo e pressão. Eu não sei se ficou mudo pra mim, só o que aconteceu. Não, a gente não tá falando. Não, a gente parou de falar mesmo. Ah, tá. A gente esperou perguntas, foi isso, assim. Só daí também, assim, complementando, acho que durante a viagem tem a médica, mas a gente foi dividido em duplos. Acabou que a gente ficou eu e o Gui numa sala, o B e o Sherry noutra. E também era meio independente, assim, a gente conversava com a médica de vez em quando, mas, assim, deu 2, 3 dias e a médica meio que ou pegava outra sala ou, enfim, ficava mais coordenando, assim, do que provavelmente. Também é uma coisa que também é mais nós do que... Porque é muito um amparo maior, né? Tipo, quando te apertava, era bom ir falar com a Marisa. Essa, a médica da UBS
Fluvial, ela é bem mais parceira, assim. Isso, não, ela era. Exato. Ela era Tu boa. tem um amparo se precisar, mas é muito paciente, tu não tem como ficar discutindo assim o tempo inteiro. Então acabava que ficava sendo muito caso repetitivo, acabava que era tipo, tu tocava e é isso, porque teve turnos que a gente atendia, acho que a gente atendeu tipo em 3 salas, porque era 2 duplas e a médica roubou outra sala para atender, que a gente atendeu uns 40, 50 pacientes em 2, 3 horas. Isso que era uma consulta de MFC, então não é uma coisa que tu não pode abordar mais. Então acaba que isso que a médica faz sozinha, isso em teoria. A gente estava lá ajudando, então acaba que a gente conseguia ainda ter um cuidado maior. Mas ela tem que cuidar de 40, 50 pacientes em 3 horas, então acaba que muitas consultas acabam não tendo a qualidade que a gente gostaria. Mas também é um cuidado maior que as pessoas com certeza não teriam caso não existisse soubesse fluvial. Levantei a patinha. Tenho uma dúvida. Vocês falaram que vocês foram... Eu não sei quais são os períodos de vocês, quando vocês estavam durante, mas eu acho que rolou essa dificuldade, principalmente durante a questão dos atendimentos, porque eu acredito que foram excedentes, né? Eu não sei como vocês se dividiram, se foi uma divisão interna, como vocês tiveram contato. Vocês falaram que enviaram alguns casos, não é? Como é que vocês fizeram isso para auxiliar durante os atendimentos? Eu acho que isso é fundamental. E como é que vocês fizeram o aproveitamento disso, dessa experiência na faculdade? Se foi somente complementar, ou se vocês conseguiram incluir ela no currículo acadêmico? Porque às vezes eu acredito que estágio médico, ele pode ser, principalmente durante o internato, vocês podem incluir, acredito, até 25% durante a cadeia e no curso de medicina. Eu não queria saber se vocês colocaram apenas como aprendizado, que é fundamental, friso, mas como é que vocês fizeram? São muitas dúvidas, na verdade. E a partir de que período vocês podem tentar? Eu acho que eu vou começar só pela parte da burocracia final ali, que a gente não fez como internato optativo isso. Assim, o estágio, teoricamente, acho que pode fazer em qualquer momento, mas a forma mais fácil de tu encaixar ele é durante um mês de internato. E aí tem 2 formas. Tu pode fazer como internato optativo, tu usa um mês, ou tu pode fazer na URGS, pelo menos, a gente, para quem não é do internato, para quem não sabe ainda, é uma coisa até bem interessante. Cada trimestre que tu tem, então medicina de família, cirurgia, pediatria, medicina interna, tu pode fazer um mês numa instituição fora do teu internato curricular. E aí a gente acabou encaixando no estágio de MFC, a gente fez um mês contando como se fosse esse estágio externo daí. A gente tem 2 meses de optativo, né? Então eu fiz em um mês de optativo, eu tentei mudar a ordem do meu estágio de MFC, mas aí o regente não deixou, enfim. E aí eu acabei usando o meu mês de estágio optativo. Daí um mês eu fiz esse da Amazônia, outro mês eu fiz o da Rocinha. Acho que a Mari trocou o mês de MFC agora, não? Isso, eu troquei. Eu tava na MEI e aí é super simples, assim, quando vocês precisarem fazer isso. Eu mandei um e-mail pro chefe da MFC e pro chefe da MEI e expliquei a razão de eu querer trocar e foi bem tranquilo. E complementando então do semestre, eu e o B a gente estava no 11º, estava passando os 3 meses de MFC, a gente usou desses meses, a gente usou para fazer fora, a gente estava no 11º. E acho que só para falar do preparo e tal, acho que foi muito bom para nós, porque a gente fez um mês de posto aqui. Então a gente já estava meio que... Muda muito, mas tu já tá um pouco acostumado assim com as queixas da atenção primária, com as prescrições, então tu vê escabiose aqui, lá, tal, algumas coisas mudam, mas tipo, foi bem bom isso para nós, assim, de já ter tido um mês de posto. Alguns estavam num posto que atendia respiratório, daí tava tipo super acostumado a fazer esse tipo de avaliação. Eu e o mineiro, a gente não atendia respiratório, então a gente tava mais dos doenças crônicas, assim. Então a nossa mistura deu bem certo nesse sentido também, foi bem bom. Eu e as gurias, a Mari tava no 10º, né? Dá pra ir a partir do 10º, assim, pensando no internato, né? Então a Mari tava no 10º, eu tava no 11º, e a Luísa e a Laura eram formandas, então davam no 12º. E eu acho que
todas nós. Eu e a Mari, a gente foi antes de fazer a MFC, né? As gurias já tinham feito, assim, eram os últimos estágios da faculdade delas. E aí foi bom, né? Quando a gente chegou, assim, lá foi mais difícil, mas quando a gente voltou, a gente já tava com uma cancha maior, né? Então, tem essa questão. E a questão da divisão em duplas, como é que vocês fizeram, principalmente para tirar algumas dúvidas? A pessoa que estava na PS tirou todas as dúvidas para vocês, ou vocês tiveram que mandar para outra pessoa para complementar? Fala, Mário. A gente lá se dividia em duplas entre nós, a gente variava. Nós, assim, cada dia era uma dupla. A gente discutia entre a gente, muitas vezes, assim, se eventualmente, porque tinha 2 postos, a gente dividia uma dupla para cada posto. Às vezes tinha uma sala ou 2, então a gente atendia sozinhas ou atendia em dupla. Aí, se a gente atendia sozinha, discutia no corredor. Mas aí, por exemplo, teve um caso que eu e a Laura, eu acho, que foi que, enfim, a gente diagnosticou uma sífilis congênita lá. E aí foi a primeira vez que diagnosticaram na cidade. Nunca tinham diagnosticado, ninguém sabia o fluxo, ninguém sabia tratar. E a gente também nunca tinha diagnosticado uma sífilis congênita. Tipo, eu já tinha passado na PED, mas aqui a gente trata na UTI NEL, né? Então, assim, outra dinâmica. E aí a gente fez uma reunião com a prof daqui a gente mandou mensagem para a prof Lu aqui da URGS, a gente explicou, prof, nós estamos aqui no meio do Amazonas, diagnosticamos uma sífilis congênita, se a gente não tratar, ninguém vai tratar, não sei o quê. Mandamos, acho que no Insta, tipo, ninguém tinha o WhatsApp dela, e aí a gente mandou, ela respondeu, naquela noite a gente fez uma videochamada, tipo, 1 hora, ela sanou todas as dúvidas, mandou protocolos pra gente, disse que poderia ajudar a falar com o pessoal responsável. Então é mais ou menos assim, quando a gente tinha dúvida de outras áreas, a gente também ia mandando mensagem para os residentes que a gente já tinha conhecido, ou para a prof. Toda vez que tu explica essas situações, as pessoas tendem a ser super abertas para ajudar, porque é uma coisa que, tipo, se tu é especialista na área, te custa 5 minutos fazer isso e vai ajudar, e, tipo, te dá uma sensação boa de estar ajudando alguém que não sabe o que está fazendo e te procurou como referência. Então, assim, isso não só para quando a gente está no Amazonas, tipo, a nossa vida de pós-formada, assim, a gente tem nossos amigos que fazem as coisas, então é uma coisa super comum, assim, isso foi bem tranquilo pra gente. Não, e isso realmente na vida de pós-formado, eu como pós-formada agora, esses dias eu tive uma emergência e eu pedi ajuda para a Luísa, que é a residente da MEI e viajou comigo, então assim, é uma coisa que a gente faz muito, e no caso a gente começou a fazer um pouco antes, né, de se formar, mas a gente pediu ajuda para a professora da ANEL, pedimos ajuda para o residente da Gineco, para a residente da MEI, para todo mundo que podia nos ajudar, a gente pedia ajuda. E fora isso, era discussão de corredor, assim, e o whitebook, né? Procurando aquela procurada básica ali no meio do atendimento para tirar dúvida. Acho que seguindo a linha das gurias, a gente acabou ficando em dupla também. A gente ficou dupla meio fixa, mas foi meio aleatório, assim. No primeiro dia a gente pegou, 2 foi para um lado, 2 foram para o outro, e depois a gente sempre se juntava, mas igual a gente, além de discutir entre a própria dupla, se a gente ficava, os dois ainda ficavam em dúvida, a gente já falava com os guris, ou enfim, se precisasse, a gente entrava em algum jeito de conseguir conversar com alguém. A mesma coisa, acho que as gurias, o Whitebook nos ajudou muito, principalmente na questão de doses e com coisas que a gente não tem muito contato durante a faculdade. Mas ao mesmo tempo te cria uma maior independência, assim, tu aprende a te virar um pouquinho em coisas que talvez durante a faculdade a gente não fosse ir tão atrás dessas coisas, acaba que tu te vira. Como as gurias também, a gente no final do dia ia revisar as coisas, porque no outro dia, querendo ou não, era tu que ia ter que te virar de novo. Então, no final do dia, a gente sentava, chegava no barco, todo mundo ia pesquisar as coisas e aprender alguma coisa que a gente viu no dia. E assim a gente fez. Altas discussões. No nosso, a gente nem falou isso no fim, né, Mari? Mas o nosso deu tanto problema com a UBS fluvial que a gente acabou ficando um final de semana ao invés de ficar 15 dias na UBS fluvial. Então, o resto do tempo a gente ficou na UBS terrestre, né, fazendo algumas visitas domiciliares de barco, assim, nas comunidades ribeirinhas mais próximas. Então, realmente, o problema voltava pra gente, porque no outro dia a gente ia estar lá para ver o paciente de novo. A gente ia na casa dele, enfim.
Então, de certa forma, a gente até conseguiu reavaliar por ter ficado mais tempo no UBS terrestre. A gente conseguiu reavaliar os pacientes e encontrava os pacientes na rua, assim, no mercado, na padaria, todo mundo se conhecia, todo mundo nos conhecia. Então, acabamos ficando muito próximos, assim, e revendo muito as mesmas pessoas. Isso. A gente ficou 3 dias no final. E a gente nem falou esse detalhe, né? Muitas tretas, mas 3 dias de UBS fluvial e muitos dramas de prefeitura. Exato. No fim de tudo, o secretário de saúde foi exonerado. Exonerado. Então, assim, imaginem a treta política que aconteceu, assim, foi bem... Não teve uma história que eles tiveram que atender até um acidente de trânsito, uma coisa assim? Não, essa é a lenda dos guris que foram antes da gente. Que realmente aconteceu. Porque nós somos nós 4, né? Mas tinha uma outra menina que era estagiária da UFAM, que era a Hannah. E a gente acabou conhecendo ela no meio do estágio, assim, ninguém nos apresentou para ela, era uma figura mística, assim, que daí um dia a gente encontrou ela, finalmente. E ela estava nesse rolê do acidente, assim, ela já estava mais tempo lá em Itapiranga, então ela realmente participou, assim, teve que fazer os primeiros socorros, e os meninos, né, o João Cláudio e agora não me lembro o nome do outro cara que estava com o João Cláudio, mas eles estavam nessa situação, assim. O Juan. Isso, Juan. Mas com a gente não teve nada tão sério, assim. Só o estupro, né, e a sífilis congênita. Uma mole detiforme também, uma suspeita. Aqui no fim, não sei se era, porque a paciente nunca mais apareceu. Eu acho que a gente deu sorte também de não ter. Acho que a gente não pegou. Tá, suspeita de abuso a gente teve. Alguns casos, mas daí, enfim, a gente encaminhou o manejo, assim, né? Mas acho que coisas graves, agudas, assim, infarto, AVC, a gente não pegou nada agudo também. Também não tem muito o que fazer, né? Não ia nem ter eletro pra fazer. Mas tinha um hospital, né, nessa cidade que os guris estavam. Mas o hospital não tem tomo, então o tratamento do AVC não tem, não sei se deve ter trombólise, eu espero. Duvido. Mas o tratamento do AVC que a gente pegou era tudo feito manejo conservador, assim, dos pacientes crônicos, assim. Isso é uma coisa que, tipo, tu vai enxergar isso, entendeu? Ou pelo menos as consequências disso. E enfim, daí tu viu o paciente, me falaram que eu tive um AVC, eu fui atendido lá, tá, mas fizeram algum remédio no senhor? O senhor fez algum exame? Não. Me deixaram lá, me deram um SAS aqui e me mandaram embora, tipo. Enfim, é isso aí. O hospital tem eco, mas não tem tomógrafo. Tem raio e eco. Basicamente é isso que tu tem. Eu acho que lá em Itapiranga era a mesma coisa. Também tinha um hospital com eco e ultrassom. E era isso, assim. E também era um médico que era o responsável, no caso dessa criança com sífilis congênita, né? O médico de lá não era pediatra, e era o mesmo médico que cuidava de tudo, assim. E que nem queria internar a criança. Então, tudo muito precário, não tem as coisas, assim, é bem difícil. E talvez para finalizar, assim, essa questão também do acompanhamento, até no próprio barco a gente tinha os papéis dos encaminhamentos e tudo para fazer, mas os pacientes tinham que ir para Manaus, então, coisa que para a gente já era difícil chegar em Manaus, para os pacientes da população das comunidades é uma coisa muito mais complicada. Para fazer exame de sangue básico, sei lá, tipo hemograma, alguns exames que era o pouco que há, que São Sebastião do Atumã fornecia também, eles tinham que ir até lá, então a viagem que a gente demorava 15 horas de barco para chegar, eles tinham que fazer também em um barco que era, digamos que fosse um ônibus comum que a gente faz aqui, todo mundo atolado, era a mesma coisa deles, só que num barco que todo mundo ia de rede. Então é tudo muito difícil, assim, de até a própria questão de continuar uma investigação mais a fundo. E até, por exemplo, tipo, a gente pegou bastante doença crônica, assim, também. Tipo, manejar mais diabetes, hipertensão e tal. Aí tu, sei lá, tu vai decidir se vai iniciar estatina, mas não tem frações de colesterol, tu só tem colesterol total e triglicerídeos. Aí, tipo, ficava meio... Enfim.
Algumas coisas tu tinha limitação. Os EPFs, a Marina comentou antes, eu me lembrei, e não era raro, assim, tipo, tu ter vários positivos, não um positivo, entendeu? Tipo, vários. E o paciente é sintomático, bem ali, tranquilo. Então, porque lá eles bebem água do rio, né, as comunidades, e mesmo e eles não fervem a água. Então, eles colocam só o cloro, que mata a bactéria, mas não mata cisto e tal. Então, acaba tendo muita autoinfecção, né? Enfim, agora a gente foi mais para um troço. Viajei. Não, mas acho que a mensagem, assim, é que vale a pena, gente. É uma experiência muito incrível. Acho que quem puder, tiver interesse, acho que vale muito a pena. Vocês vão crescer muito como estudantes, né? Como médicos. A gente aprende muito de clínica, de cuidado, de comunicação médico-paciente. E também a gente acaba se inserindo numa realidade onde as relações humanas se dão de outra forma, assim. E se tu der, né, provavelmente vocês vão dar a mesma sorte que a gente de encontrar pessoas que vão acolher vocês muito bem, assim, que vão levar vocês para casa. Nos levavam para casa para jantar com a avó, entendeu? Umas coisas assim, tipo, passear com a nossa família. Então, é muito enriquecedor, assim, mais até do que a parte médica, as pessoas que a gente conheceu e as relações, assim, que a gente conseguiu criar, foi muito bom, assim, valeu muito a pena. Então, apesar de todos os perrengues, recomendamos. Acho que o que a Zi falou, assim, sumariza muito, né, o que representou. E também, né, se for para bater papo sobre isso, aqui tem 4 pessoas que adoram falar, então a gente poderia ficar falando muito tempo. Exato. Mas todos vocês, assim, podem vir conversar com a gente, eu incluindo vocês nessa, coitados. Mas, assim, podem vir conversar, a gente vai explicando, a gente vai, né, contando experiências, assim, devagarinho, para ajudar a decidir, enfim, organizar na medida do possível. Eu queria aproveitar para agradecer já pelo ter aceitado o convite. Fiquei feliz que o Léo veio de última hora também. Eu tinha falado com o Henrique, ele não podia, ele me indicou o Bernardo, que chamou o Léo, então foi bem bacana os 4 terem aceitado. E até porque eles foram em 2 períodos diferentes, né? Então, eles tiveram visões diferentes, experiências diferentes, para a gente também entender que nem toda experiência é igual e que talvez essas coisas que vocês enfrentaram, dificuldades, vão melhorar para os próximos, né? Eu espero. Mas pelo menos no meu caso não foi algo que me desestimulou, assim, que nem a Roberta falou, eu fiquei com mais vontade de ir ainda. E é isso, queria agradecer em nome da Liga, em meu nome, né, que planejei e pensei nesse tema. E é isso, tá aberto para vocês falarem mais alguma coisa. Eu que agradeço o convite, eu fiquei super feliz de vir conversar, assim, essas trocas de experiências. Muito legal, porque a gente revive e a gente vê na visão do outro e a gente pensa sempre de novo sobre a situação, assim. Eu acho que de todas as coisas que a gente falou, a experiência para mim ela foi muito, assim, me proporcionou muito, muito crescimento pessoal. Isso também depende do ponto de partida teu, né? Mas assim, para mim tinha um gap muito grande, um espaço muito grande para crescer e eu cresci. E acho que toda vez que a gente revê isso é sempre muito feliz, assim, revisitar o tanto que a gente mudou com a experiência. E poder falar, enfim, acho muito legal. Então, eu que agradeço as pessoas terem ficado ouvindo e ver um monte de gente, eu fiquei super feliz. Então, obrigada também. Acho que eu também, assim como a Maia falou, também agradeço o convite. Vim meio de última hora, mas também achei muito legal a gente participar, a gente contar como é que foi. Acho que foi uma experiência muito, muito legal. Eu, assim, apesar da gente comentar que aconteceu várias coisas, enfim, como eu disse antes, eu não me arrependo de nada, eu não teria mudado nada. Foi muito diferente, assim, eu sou com certeza outra pessoa depois dessa experiência. E, enfim, eu recomendo muito, muito, muito que vocês, quem queira ir, se esforce, que pode falar com a gente que gente passa os contatos. E que, enfim, eu recomendo que é uma experiência que te muda, assim, tu realmente fica outra pessoa, tu te torna uma pessoa melhor, com certeza. Então, eu tô aberto para quem quiser. Se quiserem conversar depois, podem me chamar, que eu, assim como o pessoal também, a gente tá aí para ajudar. E obrigado pelo convite de novo aí, pra Liga e pra Camila, principalmente. Bom, eu vou... Bom, obrigado pelo convite, foi um prazer conversar aqui com vocês, reviver as experiências, assim, é sempre bom lembrar, assim, do que, da viagem toda ali. Não vou repetir muito, assim, mas
foi isso que o Léo falou, assim, tipo, foi algo que eu fui com expectativas altas, assim, sabe? E eu fui muito surpreendido. Então, foi algo realmente que foi uma experiência de vida que eu jamais vou esquecer, assim. Eu penso, tipo, vou contar para meus filhos, para meus netos, o negócio, assim, que, tipo, foi uma coisa que eu jamais vou esquecer, enfim, e vale muito a pena, realmente. Tipo, a gente fala dos perrengues mais para tipo disclaimer, assim, sabe? Para vocês saberem no que vocês estão se colocando, mas o balanço certamente foi tipo muito positivo. E agradecer também às gurias, também as Ingrid e a Marina, que nos orientaram muito, assim, muitas dicas do que fazer e de como conseguir as coisas, porque sem elas a gente não teria ido, eu acho. Com certeza. Gente, eu vou agradecer também, porque antes eu falei, mas não agradeci nada, tá? Então, muito obrigada ao convite. Foi ótimo, ainda mais ter recebido esse convite da Cami, que a gente passou como minha acadêmica na Gastro. Então, que bom que o que eu falei naquela época, ela ouviu alguma coisa e agora me convidou para cá. Então, foi maravilhoso. Eu adorei, acho que, enfim, não vou repetir o que os guris falaram, tá? Mas é isso, assim, é uma experiência transformadora, vira papo de terapia, é tipo o projeto Rondon, assim, que tu tem um avô, uma tia que foi e conta para toda a família por gerações e gerações, sabe? Então, foi uma experiência nesse nível, assim, foi muito bom. Recomendo para todos. E qualquer coisa também podem vir falar comigo. Então tá, gente, 1h30 de evento, acho que foi bastante conversa. A gente teve mais de 40 participantes também, foi um público bem legal que ouviu vocês. Tenho certeza que a gente vai levar as dicas do futuro, né? Eu daqui, a gente, né, eu, Paty, Carol, no final do ano nós vamos estar também no internato e quem sabe logo a gente tem essa oportunidade, né? Espero. E o pessoal que está começando também, espero que os próximos anos continue tendo essa oportunidade, que não fique muito disputado também. Mas é isso, muito obrigada mais uma vez e eu encerro aqui o evento.